O Senhor então compõe a equipe da frente de paróquias e santuários da nossa província, juntamente com outros confrades. Então, considerando que a nossa maior presença apostólica está nas paróquias, nos santuários, quais são assim os anseios, os desafios das nossas fraternidades em manter a nossa identidade franciscana, mesmo na frente desse serviço paroquial? Penso que são duas questões relevantes. A primeira delas é mais de ordem interna, de organizar esta frente de evangelização que são as paróquias. Como nós estamos em diversas regiões aqui do Brasil, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e estamos inseridos em igrejas locais diferentes. Então, já na própria estrutura é um departamento que tem uma ação não concentrada, mas uma ação bastante dispersa. E isso traz o desafio de uma organização, de uma articulação interna da própria frente comunal. Então, acho que o primeiro desafio é que a gente consiga articular-se como frente de evangelização, apesar do vasto campo e da diversidade das igrejas locais onde nós estamos. E o segundo desafio está na própria pergunta, é a questão da nossa identidade franciscana. Como estar em todas essas igrejas locais, nas suas variadas formas e nos seus diversos contextos e realidades, como estar com a nossa identidade. A rigor, não deveríamos estar nas paróquias apenas para cumprir tarefas ou até para suprir lacunas em funções, por mais necessárias que estas sejam. Penso que deveríamos estar nas paróquias com a força do nosso carisma a partir da nossa identidade. Então não estamos lá como jesuíta, poderíamos ser jesuíta, não estamos lá como diocesano, poderíamos ser diocesano. Não estamos lá como franciscano e a partir do carisma franciscano, qual é a nossa contribuição? Esse é o desafio que nós temos aí pela frente. Servir a igreja local sem renunciar à nossa identidade, sem abrir mão da força, da inspiração do nosso próprio carisma. O Frei Estevão há pouco falava para nós então sobre essa presença nas paróquias. Tem um como e tem o como nós queremos estar nas paróquias. O Senhor poderia dizer para nós um pouco sobre a experiência que se tem nesse como nós podemos estar nas paróquias? Então, penso que a partir de hoje à tarde nós temos uma reflexão sobre os destaques da história e do contexto, por que é que fomos parar em tantas paróquias e assumimos tantas paróquias. E aqui, assim, sem muito pensar, dá para a gente dizer, é dentro de um contexto de serviço da igreja. A ordem franciscana é igreja, com a igreja. Ou seja, no passado a igreja precisava da presença de religiosos e nós somos, em muitas igrejas locais, nós somos pioneiros. Então há tantas dioceses, há tantas paróquias nossas que se tornaram sede de diocese. E aonde nenhum religioso ou nenhum padre chegava, estavam lá os religiosos, no nosso caso, os frades, e dentro de contextos bem diferentes do nosso tempo. Então nós fomos parar nesses ambientes e a partir da nossa presença, eu diria missionária, foram surgindo igrejas particulares, foram surgindo dioceses e a prova disso, repito, são várias das nossas paróquias hoje são sede de diocese. Depois, a gente hoje à tarde ainda vai refletir um pouquinho sobre a questão dos riscos e tentações da nossa presença na paróquia.
Um dos riscos que a gente tem é exercer o ministério ordenado sem a força específica do carisma, aquilo que a gente estava falando. Ou acomodar-se uma pastoral de manutenção, que a gente diz assim, uma pastoral de manutenção não contemplando devidamente, vamos dizer assim, vivendo uma sacramentalização, não levando em conta a escuta do Espírito e do Espírito missionário, e às vezes até fazer uma pastoral de manutenção sem nenhum projeto de evangelização. E outra questão é não evangelizar em fraternidade, é cada frade começar a assumir os serviços por conta e vai fazendo e vai desempenhando funções sem que seja uma das marcas que a gente precisa resgatar, e esse eu penso que é um desafio, ao mesmo tempo um anseio, é a evangelização nas paróquias como fraternidade. Alguém precisa exercer ou representar legalmente a paróquia como pároco, mas não é o pároco e nem o vigário paroquial, mas é uma fraternidade que assume. Então, um dos riscos é esse. E outro é não abraçar a caminhada da igreja local e fazer uma pastoral paralela. E aí, acho que a outra pergunta que faz é aquela: por que queremos continuar, por que queremos estar nas paróquias? Primeiro, porque eu acho que é o lugar imediato de evangelização. E aí vem o desafio, né? Criar esta proximidade e entender a paróquia no espírito do nosso saudoso Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, hoje, fazer das paróquias a casa e a escola de comunhão. Agora, esse como estar, eu acho que é um desafio. Primeiro, estar com um projeto claro de vida fraterna e de missão fraterna, abraçando cordialmente a igreja e os planos de evangelização da igreja local com a contribuição e a força do nosso Cristo. Frei José, então, para encerrar nossa entrevista, o senhor arriscaria a dizer qual seria o perfil do evangelizador franciscano na frente da paróquia? Primeiro, ele precisa ser um discípulo missionário de Jesus Cristo, ao modo de Francisco de Assis. Esse acho que é o primeiro princípio. O segundo, alguém aberto à comunhão. A igreja está muito tempo de ser igreja de comunidade, de comunhão, participação e corresponsabilidade. Isso nós diríamos numa palavra dentro do nosso carisma. É ser uma igreja que promove a fraternidade, não apenas para o povo, mas a fraternidade é a partir dos frades e com o povo. E terceiro, eu penso que assim, o engajar-se na vida e nas lutas do povo, tanto naquilo que diz respeito à dimensão religiosa, mas também na dimensão sociopolítica, econômica, cultural e assim por diante. Penso que isso nos daria um perfil e quem sabe até uma qualificação para o nosso modo de estar lá. Mas sem esquecer, eu sempre penso assim, sem esquecer aquilo que nós somos, a nossa identidade, a força do nosso coração. De romper